Por que tantos rezam, jejuam, vão à missa e ainda assim dizem: eu não sinto nada? Se o Espírito Santo é fogo, por que tantos corações continuam frios? Se ele é o Consolador prometido, por que tantos vivem na angústia, na dúvida e na solidão? Talvez ninguém tenha te contado, mas existe uma verdade que poucos têm coragem de revelar. Há uma maneira correta de sentir a presença do Espírito Santo, uma fórmula escondida nos evangelhos, nos sussurros da oração silenciosa, nos gestos pequenos e invisíveis do amor verdadeiro. E é sobre isso que vamos falar hoje. Fique comigo até o fim, porque hoje sua alma será tocada de um jeito que talvez nunca tenha experimentado antes. Você vai entender por que, até agora, talvez estivesse procurando no lugar errado. Vai descobrir o que os santos sabiam, o que os mártires carregavam em silêncio, o que as lágrimas da Virgem Maria nos ensinam sobre a verdadeira presença do Espírito de Deus. Há quem pense que o Espírito Santo só se manifesta nos momentos extraordinários, numa visão, num milagre, num arrepio que percorre a pele. Mas a verdade é mais profunda. Ele pode sim se manifestar assim. Deus é livre e surpreendente, mas quem se prende só aos sinais exteriores corre o risco de perder o essencial. Porque o Espírito Santo, quando vem, nem sempre faz barulho. Muitas vezes, ele sussurra. Não entra por imposição, mas por convite. Não se impõe, ele se propõe. E sabe onde ele habita? No silêncio do coração que se esvazia de si mesmo, na alma que aprende a escutar mais do que falar, no olhar que perdoa antes de julgar, na mão que se estende antes de apontar, na fé que permanece mesmo quando Deus parece calado. Muitos querem sentir o Espírito Santo, mas poucos estão dispostos a pagar o preço da entrega. E aqui está o segredo que quase ninguém te conta. O Espírito Santo não se sente apenas com o corpo ou com as emoções. Ele se sente com a vida, com escolhas, com renúncias, com a cruz abraçada dia após dia. É quando você perdoa quem te feriu que o Espírito Santo se move. É quando você escolhe a verdade, mesmo que ela doa, que ele te fortalece. É quando você se ajoelha em secreto, com lágrimas nos olhos e o coração quebrado, que ele se aproxima em silêncio e te consola com uma paz que o mundo não pode dar. Sim, há uma fórmula. Mas não é mágica, é espiritual. E começa com uma pergunta sincera. Senhor, estou disposto a te ouvir mesmo que eu não sinta nada? A partir daí, algo muda. A alma que clama por Deus, mesmo no escuro, começa a brilhar com uma luz que não vem deste mundo. O coração que se abre, mesmo ferido, começa a pulsar com o ritmo do céu. E o Espírito Santo, suave como uma brisa e forte como um vendaval, entra, não apenas para visitar, mas para habitar. Ele não vem para te entreter, ele vem para te transformar. Ele não vem para te agradar, ele vem para te purificar. Ele não vem para te dar sensações, ele vem para te dar santidade. E essa é a maior verdade de todas. O Espírito Santo não é uma emoção. Ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E se você quiser sentir essa pessoa, precisa tratá-la como alguém real, alguém com quem se fala, se caminha, se sofre e se ama. Hoje, talvez, Deus esteja te chamando a um novo tipo de relacionamento com Ele. Não mais baseado em sensações, mas em presença, em silêncio, em obediência e, sobretudo, em amor, porque quem ama, sente, e quem ama a Deus, sente o Espírito Santo, ainda que não consiga explicar. Então eu te faço um convite, fique até o final dessa história, porque nela você vai descobrir que o Espírito Santo sempre esteve aí. Talvez não como você esperava, mas exatamente como você precisava. Ele não gritava, não descia em meio a trovões.
Não fazia tremer as paredes de sua casa, nem soprava ventos impetuosos. Mas naquele dia, quando Antônia ajoelhou-se sozinha no banco de madeira da capela vazia, o Espírito Santo desceu com uma força tão suave e tão real que o mundo inteiro pareceu silenciar. Antônia era uma mulher comum, mãe de 3 filhos, viúva desde os 38 anos, passava os dias entre o trabalho de costura e as orações que repetia como um ritual. Rosário após rosário, missa após missa, jejuns, novenas, madrugadas em claro. Mas o vazio persistia. Ela olhava para o céu e murmurava: Senhor, onde estás? Por que não te sinto? Havia dias em que ela pensava que sua fé era um teatro. Gestos que imitavam os santos, palavras que tentavam alcançar um Deus que parecia surdo. Na igreja, via os outros chorando, levantando as mãos, estremecendo com uma música suave. E ela, fria, sentia-se uma pedra no meio de um rio de fé. Foi então que conheceu Dona Iraci, uma idosa que limpava os bancos da paróquia no silêncio das manhãs. Tinha mãos deformadas pelo reumatismo, mas um olhar que queimava com doçura. Você quer sentir o Espírito Santo, não é? Perguntou ela um dia, sem que Antônia dissesse uma palavra. Quero, mas já fiz de tudo. Rezo, jejoo, confesso, comungo. E nada muda aqui dentro. E Antônia apontou para o próprio peito com os olhos marejados. Iraci sorriu com uma ternura que cortava a alma. O Espírito Santo não se sente com a pele, se reconhece com a obediência. E vendo a confusão nos olhos da outra, continuou: Você está esperando um sinal, um arrepio, uma emoção, mas ele vem quando você ama quem te fere, perdoa quem te trai e serve sem ser vista. O Espírito Santo não desce no palco, ele habita o oculto. Naquele dia, Antônia foi para casa sem resposta, mas com uma inquietação. E foi ali que tudo começou a mudar. Naquela semana, ela decidiu visitar o filho mais velho, Daniel, que estava afastado da igreja. Haviam discutido meses antes, por causa de uma herança. Ele dissera coisas cruéis. Antônia levou um bolo, não cobrou, não discutiu, apenas sorriu. Filho, me perdoa por qualquer dor que eu te causei. Daniel não disse nada, mas a partir daquele dia, voltou a ligar. Depois, Antônia passou a rezar menos palavras e escutar mais. Sentava-se na capela e dizia: Fala, Espírito Santo, me ensina a te ouvir. Às vezes, saía sem nada. Outras vezes, saía com paz. E paz era mais do que ela podia pedir. Certa tarde, no inverno, Antônia viu uma vizinha idosa tentando carregar sacolas. Ela estava com dor nas costas, mas correu para ajudar. Foi ali, segurando aquele peso, ouvindo o Deus te abençoe da senhora, que Antônia sentiu. Foi como se o coração abrisse, como se algo morno a envolvesse por dentro. Ela não chorou, ela não estremeceu, mas entendeu. O Espírito Santo estava ali. Estava quando ela calava para não ferir. Estava quando entregava sua dor na Eucaristia. Estava quando ninguém a via, mas Deus via tudo. Passaram-se meses. Um dia, na adoração, ela escutou algo no íntimo de sua alma. Você é minha casa. Nada mais. Mas aquelas palavras foram como um trovão silencioso. Antônia levantou-se e, pela primeira vez, não precisava mais sentir. Ela sabia. Sabia que ele estava. Sabia que o Espírito Santo habita os corações quebrantados, os humildes, os que amam no escuro. E talvez seja isso que ninguém quer te contar. Não existe fórmula mágica. Mas existe um caminho. O Espírito Santo não se dá àqueles que o buscam como um espetáculo. Ele se revela aos que se esvaziam de si para que ele possa habitar. Não é sobre emoção, é sobre transformação. E se você, como Antônia, tem buscado em lágrimas e silêncio, saiba, o Espírito Santo não se ausentou. Talvez ele só esteja esperando que você desista de sentir e comece a amar. Porque quando o amor é verdadeiro, o fogo acende.
E então você não apenas o sentirá, você será morada dele. Você que escutou esta história, pare um instante. Isso que você sentiu, essa ardência no peito, esse aperto leve no coração, essa vontade de fechar os olhos e apenas deixar escorrer uma lágrima, não é apenas emoção. Isso é o Espírito Santo. Sim, é Ele que está tocando você agora. Essa história não chegou até você por acaso. Não foi apenas mais um vídeo, mais uma mensagem bonita na internet. Foi uma resposta, um sussurro do céu. Uma investida de Deus, que olha para você e diz: eu vi a tua luta, eu escutei as tuas orações, eu conheço a tua sede. Quantas vezes você já se perguntou por que reza, jejua, confessa, e mesmo assim sente o coração vazio? Quantas vezes você pensou que talvez estivesse fazendo algo errado, que talvez não fosse digno da presença divina, que Deus só visitava os mais santos, os mais fervorosos, os mais escolhidos? Mas hoje, através dessa história, o céu quis lhe contar um segredo. Você não está sozinho, e o Espírito Santo não se esconde de você. Talvez o que faltava não era rezar mais, mas abrir-se de outro jeito. Talvez você estivesse esperando um fogo que queimasse por fora, enquanto o Espírito Santo sempre quis inflamar o seu silêncio interior. O Espírito Santo não age como o mundo ensina. Ele não entra pela força, não invade, não impõe. Ele sussurra. Ele toca devagar. Ele age nas entrelinhas da vida, como naquela manhã silenciosa em que Antônia, sozinha diante do sacrário, finalmente escutou o que Deus vinha tentando dizer há anos. Estou aqui, mesmo quando você não sente. Mesmo quando tudo parece igual. Meu irmão, minha irmã, você também é Antônia. Você também tem oferecido a Deus seus cansaços, suas lágrimas escondidas, seus esforços que ninguém vê. Você também tem caminhado pelas noites escuras da fé, onde tudo parece rotina, onde a alma clama por um sinal, por uma centelha. Mas escute isso, seu clamor não foi ignorado, seu sofrimento não é em vão. E o Espírito Santo já está aí, agora mesmo, batendo à porta do seu coração. Talvez, como Antônia, você esperasse algo extraordinário, uma visão, uma emoção forte, uma resposta imediata. Mas o Espírito vem no ordinário, nos sacramentos recebidos com humildade, na confissão feita com arrependimento sincero, na Eucaristia comungada com fome da alma, no rosário rezado com os olhos cansados, mas com fé perseverante. É aí que ele se manifesta. A presença do Espírito Santo não é sempre sentida com lágrimas ou tremores. Às vezes, ela é sentida quando você decide perdoar mesmo sem vontade, quando você volta à missa mesmo depois de semanas áridas, quando você dobra os joelhos mesmo sem sentir consolo, porque você acredita. Isso é fé, isso é amor, isso é o terreno onde o Espírito Santo planta suas graças mais profundas. Talvez hoje você esteja vivendo o que os santos chamaram de a noite escura da alma. Talvez você se sinta abandonado, ignorado por Deus. Mas não se engane, os maiores santos passaram por isso. Padre Pio, Santa Teresa de Calcutá, Santa Teresinha, todos experimentaram períodos de secura, de ausência aparente. Mas foi justamente ali que Deus estava mais próximo, purificando, fortalecendo, preparando o coração para um amor maior. O Espírito Santo age no silêncio, e o silêncio é um campo fértil para milagres que não fazem barulho. Hoje, ele te chama. Hoje, ele quer acender algo em você, mas não com estardalhaço, com ternura, não com luzes, com verdade. Não apenas com emoção, mas com santidade. Sim, você foi chamado à santidade, mesmo com sua história difícil, mesmo com seus pecados, com suas quedas, com suas feridas, principalmente por causa delas, porque o Espírito Santo é o médico das almas feridas, é o defensor dos fracos, é o advogado dos que não sabem mais como rezar, e ele está com você.
agora, neste exato momento. Você acha mesmo que teria escutado até aqui se fosse apenas coincidência? Você acha que essa mensagem tocaria seu coração dessa forma se não tivesse sido escrita por alguém que te conhece desde o ventre da sua mãe? Não subestime a forma como Deus fala. Às vezes, Ele te alcança justamente quando você menos espera. Num vídeo simples, numa frase que parece ter sido dita só para você, numa história que parece a sua. Não deixe passar. Não endureça o coração. Não diga, depois eu rezo, depois eu volto. É agora. Volte ao sacramento da confissão. Busque a Eucaristia com reverência e sede. Fale com Maria. Peça a ela que te leve até o Espírito, e ele virá, como fogo manso, como brisa suave, como amor verdadeiro, porque ele já está vindo. Aliás, ele nunca saiu de perto. Antes de continuar, quero te convidar a dar um pequeno, mas significativo passo: se inscrever neste canal. Não é apenas um clique em um botão, é um ato de fé. É a sua maneira de dizer a Deus: estou disposto a receber mais de ti. Essa ação, tão simples à primeira vista, é uma manifestação do seu compromisso com sua palavra e com o propósito que ele tem para a sua vida. Pense nisso. Pequenas decisões, como esse gesto, têm o poder de ativar bênçãos em nossa vida. O que parece insignificante pode ser usado por Deus para fazer coisas grandes. Então, se você sente que esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se e comente: já estou inscrito. Porque o que você está fazendo vai muito além de um simples clique. É uma declaração de fé. Além disso, ao compartilhar este vídeo, você não está apenas divulgando, está convidando outros a fazer parte de algo maior, a receber o que Deus preparou para cada um. Não é apenas uma ação digital, é um testemunho de como sua obra se estende através de nós. Com esse pequeno ato, você está abrindo uma porta para mais bênção. Mas o mais importante é que você está fazendo isso com um coração disposto, confiando que Deus irá te guiar em cada passo que você der. Agora, vamos continuar com esta mensagem, porque ainda há muito que Deus quer revelar a você. Aquele instante em que Antônia, ajoelhada na capela silenciosa, finalmente deixou de pedir e apenas se entregou. Esse é o ponto crucial. Não quando ela clamava. Não quando repetia orações, esperando uma resposta, mas quando ela parou de tentar sentir e simplesmente amou. Silenciosa, pequena, esquecida por todos, ela se tornou, sem saber, o altar onde o Espírito Santo decidiu descer. É aí que muitos se perdem. Vivemos buscando sentir Deus como se ele fosse um arrepio, como se o fogo do Espírito se manifestasse sempre com barulho, luz ou êxtase. Mas o verdadeiro fogo do céu arde onde há humildade, abandono, rendição. Antônia não foi tocada quando estava no auge da sua força, mas no fundo da sua fraqueza. E é aí que entra o Evangelho. A parábola que precisa ecoar hoje no seu coração é esta. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai repartiu os bens. Poucos dias depois, o filho mais novo partiu para um país distante e ali esbanjou tudo. Lucas 15, 11 e 13. O filho pródigo. Talvez você pense que essa história fala apenas da conversão dos pecadores, dos que se afastaram de Deus por pecados graves. Mas pare um instante e olhe com mais profundidade. Quantos de nós estamos na casa do Pai? Vamos à missa, rezamos, jejuamos, tentamos ser fiéis, mas o coração está distante. Vivemos como o filho mais novo, mas com hábitos do filho mais velho. Estamos dentro da igreja, mas com o espírito exausto, com o amor ferido, com a fé ressecada. Então, como o filho pródigo, chega um momento de fome, uma seca interior, um deserto que parece interminável. A alma grita: Pai,
Por que não me respondes? E ele, silencioso, apenas espera. Espera o instante em que, como Antônia, você não venha mais pedir fogo, mas oferecer lenha, não buscar consolo, mas dar amor, não esperar milagres, mas dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno, mas aqui estou. Esse momento, esse é o verdadeiro avivamento. Porque a presença do Espírito Santo não é um prêmio para os que sentem mais, é um dom para os que se rendem mais. Talvez você esteja vivendo sua própria parábola. Talvez você esteja sentado entre restos de orações, lembranças de um fervor antigo, tentando entender por que parece que Deus se calou. Mas escute, ele nunca se afastou. Ele estava lá, no jejum que ninguém viu, na lágrima que caiu no travesseiro às 3 da manhã, na confissão em que você tentou, entre soluços, encontrar sentido. Ele estava no olhar cansado com o qual você entrou na igreja, esperando que o Santíssimo Sacramento ainda pudesse falar. E ele falou. Está falando agora. Essa história que você ouviu foi um espelho. E talvez você esteja reconhecendo algo. A frieza de Antônia é a sua frieza. A oração seca dela é a sua. O silêncio que ela enfrentou é o mesmo que ecoa na sua alma. Mas o que aconteceu com ela também pode acontecer com você, porque o Pai está de braços abertos. E Ele não espera que você volte gritando. Ele quer que você volte quebrado, sincero, pequeno, verdadeiro. Quando Jesus contou essa parábola, ele estava falando para corações como o seu. Corações feridos, corações frustrados com uma fé que parece não dar frutos. Corações cansados de tentar acertar e falhar. Corações que conhecem a casa do Pai, mas sentem-se longe. Mas Jesus termina a parábola com um gesto que muda tudo. O pai corre ao encontro do filho. Não espera explicações. Não exige provas. Apenas abraça. Esse abraço é o Espírito Santo. O fogo que você procura não é um arrepio. É esse abraço que aquece até a alma mais gélida. É essa certeza de que você nunca deixou de ser filho. É essa consciência de que, mesmo no silêncio, Deus está te escrevendo. Hoje, Ele te trouxe até aqui para dizer: eu conheço o teu nome, eu conheço tua história, e eu ainda tenho promessas para cumprir em você. Não despreze o deserto, não despreze o silêncio. Foi no silêncio que Elias ouviu a voz de Deus. Foi no deserto que Moisés viu a sarça arder. Foi no abandono da cruz que Jesus salvou o mundo. Então, se você está vazio, está no lugar certo, porque só vasos vazios podem ser cheios do Espírito Santo. E hoje, agora, enquanto você escuta estas palavras, Ele quer te encher. Feche os olhos, respire fundo e diga: vem, Espírito Santo, não quando eu merecer, vem agora, quando mais preciso. Vem na minha fraqueza, no meu desânimo, na minha secura. Vem habitar em mim, mesmo que eu não sinta, porque eu creio. Você não está sozinho, não foi esquecido. Sua história ainda está sendo escrita, e o autor é fiel. A ciência moderna tem revelado descobertas surpreendentes que, longe de se oporem à fé, confirmam a profundidade da realidade espiritual que os santos e místicos sempre vivenciaram. Pesquisas em neurociência espiritual demonstram que a oração constante e sincera, mesmo quando não sentimos nada de imediato, provoca mudanças físicas no cérebro. Áreas ligadas à empatia, ao autocontrole, à compaixão e à paz interior se fortalecem progressivamente. Isso mostra que a graça do Espírito Santo não age apenas no plano invisível do espírito, mas também deixa marcas reais e mensuráveis em nossa vida corporal, integrando fé e razão numa harmonia surpreendente. O protagonista da história que você ouviu é um testemunho vivo desse fenômeno. Mesmo em meio ao silêncio aparente, quando tudo parecia vazio e sem sentido,
Algo estava sendo transformado em seu interior. Assim como ele, você pode estar vivendo uma luta invisível, uma batalha silenciosa, onde apesar das dúvidas, do sofrimento e da angústia, há uma ação divina acontecendo. É como se Deus, por meio do Espírito Santo, estivesse reprogramando sua alma e seu corpo para que no tempo certo floresça uma nova vida espiritual. A Bíblia, que é o manual eterno da alma, já nos alertava sobre isso quando diz: aquele que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gálatas 6:8. Este ensinamento é profundo e se conecta diretamente com o que a ciência nos revela hoje. A vida interior é real, tem consequências, gera frutos. Não se trata de emoção passageira, mas de uma mudança estrutural e profunda, que pode ser silenciosa, mas não é inócua. É importante entender que a graça santificante que recebemos principalmente nos sacramentos, a Eucaristia, a confissão, o batismo, é uma força viva que atua em nós continuamente. Mesmo quando não percebemos, ela está nos moldando, fazendo crescer em nós a santidade. O sofrimento que oferecemos em união com Cristo, o jejum, a entrega silenciosa, são sementes que, mesmo que no momento pareçam invisíveis, geram frutos espirituais poderosos. Neste mundo tão acelerado e cheio de ruídos, onde tudo é relativizado e a fé parece esquecida, a sua perseverança, mesmo em meio ao cansaço, à dúvida e ao silêncio de Deus, é uma luz no meio da escuridão. Você que escolhe continuar buscando, resistir, ajoelhar-se em segredo, é um farol em meio à tempestade moral e espiritual que assola tantos corações. Cada gesto seu, por mais simples que pareça, tem um impacto real, não apenas em você, mas também no mundo espiritual que nos cerca. Não é por acaso que você está aqui agora ouvindo esta palavra. Esta permanência silenciosa diante da palavra é um ato de fé e coragem que poucos têm hoje. Enquanto muitos buscam distrações e ruídos, você escolhe o silêncio, a escuta, a profundidade. Isso não é trivial. É um testemunho vivo de que Deus ainda chama, que o Espírito Santo ainda sopram em meio ao caos, que a graça ainda transforma em silêncio. Seu gesto de permanecer aqui, absorver este ensinamento, é um testemunho silencioso que ressoa no céu. E quando você se dispõe a valorizar este tipo de conteúdo, seja por meio do simples like ou da reflexão interior, está se tornando um custodiante dessa missão. Você ajuda a ampliar essa rede invisível de fé que se expande sem alarde, mas com poder. É como se você fosse um herdeiro e mensageiro de uma tradição viva que transcende o tempo e o espaço. É nesta mesma linha que os santos e a Virgem Maria, nossa mãe, intercedem por nós. Eles compreendem nossas dores, nossas lutas silenciosas e nos acompanham, pois eles mesmos passaram por momentos de escuridão, dúvida e sofrimento. A ciência também confirma que a oração pela intercessão dos santos gera efeitos positivos, não só espirituais, mas psicológicos, ajudando o fiel a encontrar força para continuar. Essa comunhão dos santos é uma realidade que toca nossa vida de formas sutis, porém eficazes. Seu cotidiano, com suas decisões e batalhas internas, é parte de um plano divino maior, invisível, mas real. A perseverança na fé, mesmo quando tudo parece calar, é um ato heróico que sustenta não só sua vida espiritual, mas também impacta a comunidade e o mundo. Você não está só. Muitos outros como você estão resistindo, duvidando, amando e esperando, criando um mosaico de luz que desafia as trevas. Em um século que glorifica o imediato e o efêmero, sua escolha de buscar sentido, de se alimentar da palavra, da oração e dos sacramentos,
É um ato de rebeldia santa e profunda sabedoria. Você está plantando, mesmo que não veja a colheita agora. Esta escolha silenciosa tem um poder transformador enorme. É um testemunho vivo da presença constante do Espírito Santo que não desiste de habitar os corações dispostos. A ciência moderna, com seus avanços, ajuda a entender que essa transformação interior não é mágica, mas uma realidade complexa que envolve corpo, alma e espírito. O cérebro se transforma, o coração se fortalece e a alma se eleva quando nos entregamos à graça de Deus, ainda que não tenhamos sensações imediatas. Isso mostra que o silêncio, a espera e a fé são caminhos legítimos e eficazes para o encontro com Deus. Por isso, não desanime quando não sentir nada. Isso não significa que Deus está ausente. Significa que Ele age na profundidade, com paciência infinita, respeitando seu tempo e seu processo. Cada passo dado, cada momento de entrega e fidelidade é uma pedra firme no caminho da santidade. Seu esforço por permanecer aqui, absorvendo esta palavra, nutrindo-se da verdade, faz de você um verdadeiro discípulo que não busca apenas sinais, mas a essência do relacionamento com Deus. Sua vida, mesmo com dúvidas e sofrimentos, é uma história sagrada que Deus escreve com amor e paciência. Que essa certeza fortaleça seu coração. Você é um vaso de graça em um mundo que tantas vezes se esquece do Espírito. Continue firme, pois sua história e a do protagonista que você ouviu são ecos de uma mesma vocação silenciosa e poderosa, a de resistir, amar e esperar no Senhor. Este é o chamado de Deus para você hoje, um convite para descobrir passo a passo que Ele está trabalhando em você e através de você, mesmo quando tudo parece em silêncio. E assim, continuamos. Pois tu, Senhor, és a minha esperança. Firme está a minha confiança desde a juventude. Salmo 71, 5. Este versículo nos convida a afirmar a confiança em Deus desde o início da jornada, mesmo que as dificuldades e os sofrimentos nos levem a questionar tudo ao nosso redor. O protagonista da história viveu exatamente isso. Uma confiança silenciosa e perseverante que, apesar do caos e das dúvidas, nunca se quebrou. Da mesma forma, cada um de nós é chamado a depositar essa esperança firme, não em circunstâncias visíveis, mas na presença invisível e constante do Senhor em nossas vidas. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os protegerá do maligno. Segundo Tessalonicenses 3:3. Quantas vezes, como o protagonista, nos sentimos fracos, vulneráveis diante das tempestades internas e externas? A promessa bíblica aqui é clara e reconfortante. A fidelidade de Deus nunca falha. Ele é a força que sustenta a nossa fé quando nossas próprias forças parecem insuficientes. Mesmo nos momentos em que não conseguimos enxergar a luz, essa fidelidade nos ampara, nos segura e nos conduz. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:4. Esta bem-aventurança do Sermão da Montanha é um convite para abraçar nossas dores e lágrimas como parte do caminho da santidade. O protagonista enfrentou dores profundas, momentos de tristeza e solidão, mas essas experiências não foram em vão. Elas foram o solo fértil para a consolação divina e para o crescimento espiritual. Da mesma forma, quando você se permite viver seu sofrimento com fé, ele se torna lugar de encontro com a graça e com o consolo do Espírito Santo. Não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13:5. Essas palavras ecoam como um abraço eterno para quem caminha na incerteza. O protagonista talvez não tenha escutado isso com clareza em seus momentos de aflição, mas foi a presença constante de Deus, mesmo no silêncio, que o sustentou.
E para você que muitas vezes sente o vazio ou a ausência, essa promessa é o alicerce de que jamais está sozinho, ainda que pareça que tudo ao redor conspira para a solidão. Quem perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. A perseverança é a chave que abre as portas da vida eterna, conforme o ensinamento de Jesus. O protagonista não desistiu, mesmo quando tudo indicava que deveria. Ele seguiu firme na fé, acreditando mesmo sem ver. Este é um chamado direto para cada um de nós. Resistir ao desânimo, à dúvida, ao medo, sabendo que cada esforço silencioso é precioso diante dos olhos de Deus. Pois eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Esta promessa divina nos lembra que nossa história pessoal, com suas dores e alegrias, está nas mãos de um Deus que quer o nosso bem. O protagonista da história viu sua trajetória transformada por essa certeza, mesmo quando não compreendia os caminhos pelos quais caminhava. Você hoje também pode confiar que, por trás das aparências, Deus está moldando seu destino com amor. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. A convite de Jesus é um bálsamo para as almas cansadas e sobrecarregadas, como a do protagonista e a sua própria. Não é uma promessa de ausência de problemas, mas a garantia de um alívio que vai além do entendimento humano. Este chamado é para você agora, entregar suas cargas e encontrar descanso na presença daquele que conhece suas dores mais profundas. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Paulo, em suas tribulações, aprendeu que a fraqueza não é um obstáculo para a ação de Deus, mas o lugar onde a graça divina se manifesta com maior força. O protagonista, em seus momentos mais frágeis, experimentou essa realidade, e você pode reconhecer essa verdade em sua própria caminhada. Quando percebe suas limitações, abre espaço para que Deus se revele mais plenamente. Porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias 1:19. Este versículo reforça a certeza de proteção e livramento divino. O protagonista viveu experiências que poderiam destruí-lo, mas a presença de Deus agiu como escudo invisível. Você, mesmo na batalha diária, está amparado por essa mesma promessa. Não importa quão intensa seja a luta, o Senhor caminha ao seu lado, pronto para libertá-lo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Esta sabedoria popular é um convite para abandonar a tentação de depender somente da razão humana, que muitas vezes é limitada e angustiada. O crescimento espiritual do protagonista exigiu justamente esse salto de fé, confiar mesmo quando não havia respostas claras. Você também é chamado a esse abandono confiante, a uma entrega que desafia a lógica do mundo. Quem semeia em lágrimas, colherá com cânticos de alegria. Salmo 126:5. Esta imagem poderosa fala da transformação da dor em alegria, da tristeza em fruto. O protagonista viveu essa passagem do sofrimento para a alegria profunda da fé. Você, que talvez carregue lágrimas agora, pode olhar para sua história com a certeza de que elas não serão em vão. Há uma colheita gloriosa esperando por você. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Esta é talvez uma das promessas mais reconfortantes para quem sofre e não entende o porquê de suas dores. O protagonista, ao final de sua jornada, compreendeu que tudo, os sofrimentos, as perdas, as dúvidas, foram tecidos na trama da providência divina.
Você também é convidado a acreditar que sua história, com todos os seus desafios, está sendo transformada para o seu bem e para a glória de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Esta pergunta retórica fortalece o coração para enfrentar as adversidades. O protagonista foi vencido pelas forças da fé, porque soube que a presença divina lhe garantia a vitória. Você, ao se identificar com essa jornada, pode sentir essa mesma força a impulsionar sua vida, a empurrar para frente, mesmo quando tudo parece perdido. Eis que eu faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Esta promessa final aponta para a renovação total que Deus opera na vida de quem persevera. O protagonista é um testemunho dessa novidade de vida que nasce da fidelidade, da entrega e da esperança. Para você, essa palavra é um convite a acreditar que, no mistério da graça, Deus está sempre pronto para transformar seu passado, seu presente e seu futuro, fazendo novas todas as coisas. Assim, ao meditar nessas palavras sagradas que sustentaram a caminhada do protagonista, sinta que elas também se entrelaçam com a sua própria história. Elas não são apenas textos antigos, mas faróis acesos na escuridão da alma, pontes que conectam a fé e a razão, o sofrimento e a esperança, o humano e o divino. Cada passo da sua jornada é acompanhado, cada lágrima é recolhida, cada dúvida é amparada pela infinita misericórdia de Deus. E nessa certeza, continuamos a aprofundar. Você chegou até aqui, não por acaso, mas pela providência divina que te guiou até esta mensagem, a esta hora, neste momento da sua vida. Deus, que conhece o íntimo do seu coração, escolheu que você ouvisse essas palavras. Você é profundamente amado, escolhido entre muitos, para ser um verdadeiro guerreiro espiritual, um soldado da luz que se levanta no meio das batalhas do mundo. Esta não é uma história comum, nem um vídeo qualquer. É um encontro sagrado, um instante onde o céu toca a terra, e você faz parte disso. Parabenizo você com toda sinceridade por sua fidelidade em permanecer até o fim desta jornada de fé e reflexão. Isso demonstra uma alma sedenta, um coração que busca, uma vontade firme de crescer e vencer. Permanecer até aqui é um ato de coragem e compromisso espiritual. Por isso, permita-me, com ternura e firmeza, convidá-lo a refletir se você já está inscrito neste canal. A decisão de se inscrever não é um gesto banal. Não é apenas apertar um botão. É uma entrega profunda, uma escolha de alimentar a sua alma com palavras que, embora eu as traduza, não são minhas. São sementes plantadas por Deus para você, para florescer em sua vida. Inscrever-se aqui é como alistar-se em um exército invisível, na missão de fortalecer a fé, resistir ao mal e caminhar na luz. É aceitar o chamado para ser um combatente espiritual, equipado com a palavra, a esperança e o amor de Deus. Ao se inscrever, você se torna parte de uma comunidade que não se deixa abater, que permanece firme mesmo diante dos desafios, que responde com fé e coragem. Gostaria de convidá-lo a escrever nos comentários uma frase que será como um estandarte, um símbolo do seu compromisso com essa caminhada. Uma frase que você pode repetir silenciosamente como um grito de vitória e perseverança. Aqui estou, pronto para a batalha da fé, fortalecido pela graça de Deus. Ao escrever essa frase, você sela sua aliança conosco e com Deus, afirmando que não apenas ouve, mas responde ao chamado, que não apenas permanece, mas avança. Sei que a vida é corrida, cheia de tarefas e distrações. Quero que você saiba que não precisa estar 100% atento para ser alcançado por esta palavra. Pode ouvir este vídeo enquanto trabalha, cozinha,
caminha ou descansa. Seu subconsciente está sendo nutrido, mesmo que a sua mente consciente vagueie. O Espírito Santo não exige nossa total atenção para plantar as sementes que precisam crescer em nosso coração. Essa palavra permanece viva, mesmo que você não perceba de imediato. Este canal não veio para entreter, mas para permanecer com você, para caminhar ao seu lado, para lutar ao seu lado nas batalhas invisíveis que enfrenta a cada dia. Eu, enquanto voz que transmite esta mensagem, assumo um compromisso sagrado com cada um dos escolhidos que ficam até o fim. Você não está sozinho. Este é um lugar sagrado, uma pequena chama acesa em meio à escuridão do mundo, que continuará iluminando seu caminho. Sua presença aqui é um sinal da mão de Deus em sua vida. Este canal não chegou até você por coincidência. Ele veio para ficar. E a partir deste momento, estamos juntos na mesma luta espiritual. Você é um filho amado de Deus, um combatente da luz, alguém que foi encontrado fiel em meio às provações. Sinta o orgulho legítimo de ser esse guerreiro que não se rende, que não abandona a esperança. Permaneça firme, pois essa caminhada é para poucos, para aqueles que têm coragem de se levantar e dizer: eu creio, eu confio, eu sigo. Sua presença até aqui mostra que você é um desses. Sua fidelidade é um testemunho vivo, uma luz que brilha forte. Com alegria e identidade, escreva sua frase, deixe seu sinal, declare seu compromisso. Isso fortalece não só você, mas toda a comunidade que caminha junto nessa jornada espiritual. Não pare aqui. Hoje, há outro vídeo neste canal esperando por você. Mais uma palavra, mais um fragmento da sua história escondido na história de outro. Apenas você poderá reconhecê-lo, sentir seu chamado e se nutrir dessa mensagem que Deus preparou especialmente para o seu momento. Esta busca, essa fome de sentido, é o que move o espírito. A cada passo, você se aproxima da plenitude que Deus tem para você. Agradeço, do fundo do meu coração, por ter você entre os que ouvem até o fim. Sua presença é uma bênção imensa, um presente para mim e para todos nós. O céu inteiro se alegra por cada alma que permanece, que busca, que não desiste. Que Deus continue a te fortalecer, a te guiar e a te cobrir com sua paz, que excede todo entendimento. Sinta-se acolhido, amado e chamado para uma missão maior. Você é um filho do Altíssimo, um guerreiro da luz, um escolhido para vencer. Nunca esqueça, você não está só, porque Deus está com você e nós também estamos aqui, prontos para caminhar juntos nesta batalha. Agora, respire fundo, sinta essa força que te habita e prepare-se para seguir adiante, porque a jornada continua e a vitória já é certa.